Oh, olá! Puxa vida, quanto tempo, hein? Já faz algum tempo. De repente a gente tem que dar uma debandada, quem sabe causa saudade no pessoal, né? Então vamos lá, continuando com as nossas lives, né? Hoje nós falamos sobre Manuel Joaquim Ricardo. Como faz tempo que eu não apareço, estou me reapresentando. Eu sou Barbosa, escritor, jornalista e pesquisador dos desconhecidos e famosos afros brasileiros na época da escravatura, né? E se você gosta do nosso trabalho, vai lá, dá uma clicadinha lá, tá? Que assim o YouTube vai gostar, vai saber que você passou por aqui e nos viu, tá bom? Manuel Joaquim Ricardo era, no entanto, africano liberto, um ex-escravo. Ricardo era um sujeito extraordinário, embora na Bahia de seu tempo não foram poucos os escravos que conquistaram a alforria, um fenômeno crescente desde o final do século XVII, século XVII, pelo menos. Embora a maioria dos libertos saísse da escravidão para uma vida de pobreza, proporção não pequena de africanos se tornariam senhores de escravos. Em meados do século XIX, 22% dos 279 africanos libertos que moravam na freguesia de Nossa Senhora de Santana, um típico bairro urbano de Salvador, fora registrado como proprietário de escravos, 52% de mais de 2 escravos, embora nenhum com mais de 8. Ainda que Manuel Joaquim Ricardo fosse excepcional em termos de sucesso material, ele pôde em muitos aspectos servir de guia para se conhecer o universo mais amplo dos libertos africanos da Bahia oitocentista. Sua vida instrui sobre possibilidades e limites da mobilidade e da assimilação naquela sociedade. Quais circunstâncias facilitavam a mobilidade? Quais circunstâncias facilitavam a mobilidade social? Seria a dinâmica específica do mercado de trabalho urbano? Seria a origem africana dos bem-sucedidos? Seria o tipo de escravidão experimentada pelos africanos em rota de ascensão? Ou seja, será que seus senhores lhe dispensavam um tratamento que facilitava subir na vida? Quais as barreiras e as brechas, tanto legais quanto políticas e socioculturais, que impediam ou permitiam a trajetória ascensional de libertos africanos na Bahia daquele período? Uma biografia talvez possa ajudar a responder o que pelo menos problematizar algumas dessas questões. A partir de 1826, o próprio Manuel Joaquim, então católico de longa data, compareceu a vários atos de batismo, como padrinho de escravos africanos de diferentes senhores. Em março de 1830, por exemplo, com estimados 55 anos de idade, apadrinhou 2 nagôs, um com cerca de 40 anos e o outro com apenas 14 anos, provavelmente recém-importados cativos de um homem branco. Nesses documentos, Ricardo consta como Hausa e morador da rua São Bento,
endereço para onde seu senhor se mudara da cidade alta, apenas uma ladeira distante da igreja matriz da Conceição da Praia. No entanto, o escravo Ricardo parece ter permanecido nesta freguesia, pois algum tempo antes de setembro de 1830. O uso talvez o mais comum dos vocábulos naquela época era o de proprietário ou senhor de escravos. Esta era a primeira definição encontrada no famoso Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio de Menezes Silva, publicado em 1789, o que tem domínio de escravo ou coisas. Em 1833, Manuel Joaquim Ricardo tornou-se senhor no sentido de proprietário de escravo, quando comprou por R$ 150.000 uma africana de estimado 12 anos, chamada Tomásia. Nada é dito sobre a mãe de Tomásia. Talvez tivesse sido vendida à parte após seu desembarque na Bahia, ou não sobreviveria à travessia do transatlântico, ou ainda sequer tivesse embarcado na costa da Mina. No final da década de 1830, ou antes, Manuel Joaquim estenderia seus negócios ao outro lado do Atlântico, assim como seu senhor um dia o fizera. Ele tinha 2 sócios residentes no litoral africano, especificamente no porto de Uidá, na costa da Mina. Daqui eles enviavam mercadorias africanas em troca de bens expedidos da Bahia por Manuel Joaquim. Em 1839 e 40, por exemplo, este enviou a Joaquim Antônio da Silva, em Uidá, louças de porcelana inglesa, provavelmente, contas de coral, redes de pescas, tecidos ingleses também, anil, fumo, melaço e aguardente de cana, e a maioria dos produtos típicos, sobretudo o fumo, do comércio de escravos naquele litoral africano. Os custos de frete, imposto e transportes somar-se R$ 1.987.300, o valor no mercado baiano de 13 tomásias, a escrava comprada por Ricardo 6 anos antes. Fumo e aguardente juntos pesavam mais na fatura, consumido 32% e 31% do investimento, respectivamente. Em 20 de junho de 1865, Manuel Joaquim Ricardo morreu em Salvador, Bahia, com estimados 90 anos de idade. Deixou viúva, 3 filhos e uma filha. Seu inventário registrava propriedades avaliadas em 42 contos de réis, distribuídas em 28 escravos, 4 casas, incluindo uma senzala, e 2 roças. Segundo qualquer padrão de medida, o falecido era um homem rico no Brasil urbano daqueles dias. Pertencia aos 10% da população que formava
a elite econômica de Salvador, cuja a esmagadora maioria era branca, indivíduos que, ao morrer, deixavam bens avaliados em mais de 20 contos, e ele também poderia ser classificado como grande proprietário urbano de escravos. No entanto, recebeu enterro de branco rico. Foi vestido de mortalha preta. Os africanos preferiam a branca, do tecido mais barato. Teve caixão forrado de veludinho, granecido de algodão e renda fina. Teve cortejo a pé, descendo e subindo ladeiras até o cemitério da Baía da Quintas. Teve música de orquestra e capela luxuosamente decorada durante a comemoração e missa de corpo presente. Teve um funeral iluminado por centenas de tochas e velas. Teve enterro nos canteiros dos religiosos franciscanos, não nos carneiros de alguma das numerosas irmandades negras instaladas no mesmo local. Teve missa solene de sétimo dia, acompanhada com tochão. E teve luto observado como o uso de roupa de beata preta pela família. Nessas escolhas, talvez possamos ouvir um protesto silencioso contra o mundo que não aceitava completamente os africanos, mesmo aqueles que haviam conseguido superar a escravidão para se tornar eles próprios bem-sucedidos senhores de escravos. A fonte: João José Reis, doutor em História pela Universidade de Minnesota. Pois bem, tá aí. Novamente, se você gostou do nosso trabalho, inscreva-se no canal, deixa seu like, passa para os seus amigos. É tudo grátis. Então, se gostou, repasse para os seus amigos. Se não gostou, repasse para os inimigos. Legal. Pois bem, em breve voltaremos. Fui.